ligado aqui na Rádio Ubuntu. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, você confere os maiores clássicos do rock and roll de todos os tempos no Rock 10. Uma contagem regressiva com grandes artistas, histórias e muitas informações. Rock 10. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, aqui. Rádio Ubuntu. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 7 de agosto de 2024. E vamos ao destaque do dia, queda no desmatamento. De agosto de 2023 a julho de 2024, os alertas caíram mais de 45% na Amazônia. É a maior queda proporcional já registrada para o período, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Entre os 70 municípios com maiores índices de desmatamento, houve redução de 53% na área sob alerta. Gabriela Noronha. Nos 12 meses, houve queda no desmatamento em 5 dos 9 estados da Amazônia Legal. A maior foi em Rondônia, com redução de 63%. E você vai ouvir também. O governo federal lança novo sistema para avisar pessoas que estejam sob risco de desastre. É o Defesa Civil Alerta, ferramenta que usa a rede de telefonia celular para emitir um aviso sonoro e suspende qualquer conteúdo em uso no momento. E ainda, proteção às mulheres. Lei Maria da Penha completa 18 anos. E Ministério das Mulheres lança campanha para reduzir números de feminicídio no país. Tema da nossa entrevista de hoje com a ministra Cida Gonçalves. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. Acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. A cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no país. 3 em cada 10 brasileiras já foram vítimas de violência doméstica. No combate a esses crimes, o Ministério das Mulheres lançou hoje a campanha Feminicídio Zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. A proposta é ensinar as pessoas a perceberem uma situação de violência contra a mulher, enfrentá-la e interrompê-la para que não chegue à morte. A campanha é lançada na data do aniversário de 18 anos da Lei Maria da Penha. A legislação é um marco na proteção das mulheres aqui no país e tornou mais rigorosa a punição dos agressores. Sobre o assunto, nós conversamos agora ao vivo com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Boa noite, ministra. Bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Obrigada pelo espaço. Bom, ministra, no ano passado o número de vítimas de feminicídio atingiu o maior já registrado desde 2015. Foram 1.467 casos, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. De que forma essa campanha Feminicídio Zero, lançada hoje, pode ajudar a conter e até reverter esses números? Na verdade, Luciano, o crime de feminicídio, ele é um crime evitável. Diferente dos outros crimes, do homicídio que acontece na rua, de brigas, esse é evitável. Então, o que nós estamos propondo é que a sociedade, de fato, comece a se meter, né? Se você faz uma ligação para o 90, se você conversa com a mulher, se você conversa com o agressor, se você tem as informações adequadas para evitar o crime, você vai reduzir o crime e vai evitá-lo. Essa é a perspectiva. E é por isso que a gente diz que o nome é Feminicídio Zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada, deve ser calada ou silenciada, né? Agora, ministra, a violência contra a mulher pode estar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, não tem a ver com classe social, nem com o lugar, a região onde a mulher viva. Então, essa campanha precisa de uma mobilização nacional, né? Como é que vocês pretendem fazer isso? A proposta é uma mobilização nacional, nos moldes do que o Betinho fez na década de 90, com feminicídio, com fome zero. Envolver as pessoas, fazer com que as pessoas, primeiro individualmente, elas sintam a necessidade de não ter, de se indignar, né? E depois elas façam alguma coisa. Então, essa é a perspectiva que nós queremos. E nós estamos fazendo articulações com várias empresas, nós estamos fazendo com os times de futebol, né? Com as empresas, a gente já falou com a Fiesp, com a Sebrae, né?
com o Grupo de Mulheres do Brasil, com a Firjan, com a Caixa Econômica. Então, nós estamos trabalhando com a Ambev, né? Nós estamos trabalhando com muitas empresas e com vários times de futebol. Porque se nós queremos falar com os homens, o espaço do esporte é importante, né? Então, nós já falamos com o Flamengo, com o Corinthians, com o Vasco, o Botafogo hoje já colocou, né, nas suas propagandas. Então, acho que nós estamos querendo envolver toda a sociedade. Eu falei com o movimento de mulheres, são mais de 90 movimentos entre MST, MTST, para que nós possamos fazer um grande mutirão nesse país para que não aconteça mais nenhum tipo de violência, mas principalmente o feminicídio. Na data de hoje, a gente comemora 18 anos da Lei Maria da Penha. A senhora poderia destacar alguns avanços que a legislação trouxe para a proteção das mulheres no país, nessas quase 2 décadas aí? São 2 décadas. A gente diz que hoje a Lei Maria da Penha adquiriu a maioridade, né? Eu acho que ela trouxe muitos avanços, né? Primeiro, ela garantiu a visibilidade do problema, que até então estava escondido. Ela garantiu a mudança da estrutura do Estado para atender as mulheres em situação de violência. Ela criou uma nova cultura. Hoje nós estávamos lá, a CNJ fez, né, o seminário, né, numa escola da periferia do DF, e a molecada estava toda gritando Maria da Penha. Ninguém queria ver nem a ministra, nem o Barroso, queria todo mundo ver a Maria da Penha. Essas crianças vão fazer diferença no nosso país. Eu acho que é isso que a Lei Maria da Penha trouxe de avanço, né? Nem esses meninos que estavam lá e nem essas meninas vão tratar a violência contra as mulheres como um processo natural. Ministra, nós conversamos com a Cleidmar Souza, que se valeu da Lei Maria da Penha para enfrentar 2 relacionamentos abusivos. Em um desses casos envolveu inclusive violência sexual contra a filha dela de 12 anos. Vamos ouvir o relato dela. Ele se afastou fisicamente, fugiu. Então, nessa fase, a lei também estava nos protegendo, né? Ele estava com medida protetiva e, a partir dessa denúncia, abriu-se um inquérito policial. Com isso, gerou o mandado de prisão dele, que está preso, inclusive. Agora, apesar desse desfecho positivo, né? Se é que a gente pode dizer que uma história como essa pode ter um desfecho positivo, a Cleidmar, ela relatou que ela teve muito medo de fazer a denúncia e que esse é o caso também de muitas outras mulheres que passam por uma situação semelhante à dela. Como é que a gente pode encorajar as mulheres a fazerem a denúncia e a acreditar nas autoridades e no desfecho como o da Cleidmar? Eu acho que primeiro é importante que as mulheres tenham todas as informações. Muitas mulheres do nosso país hoje não denunciam e têm medo exatamente por falta de informação. De que a lei não funciona, a gente tem muita história dizendo, mas a medida protetiva não funciona. Funciona, né? Olha só, são 3 medidas protetivas por minuto nesse país que é concedida. Sabe quantas vidas são salvas? São mais de 400 mil medidas protetivas durante o ano. Isso quer dizer que, no mínimo, 400 mil mulheres foram salvas. E é importante dizer que as mulheres que definitivamente têm sofrido o feminicídio não é por falta de denúncia, né? Elas não têm nenhuma passagem no serviço. Então, falta ela informação e, faltando informação, falta segurança. A outra coisa que eu queria dizer é que geralmente as pessoas dizem assim, mas eu não vou ligar no 90 porque eles não vão aparecer. Então, mas tem que ligar, porque se você não liga, eu não vou ter a denúncia que o 90 não foi. E eu não vou poder fazer nada enquanto Ministério das Mulheres. Nós precisamos ter essas informações, saber se os órgãos públicos estão funcionando ou não estão, para que nós possamos criar medidas em que isso, de fato, seja resolvido no país. Perfeito. A senhora falou do 190, é o telefone da polícia, né? Mas um dos canais mais comuns, né? Vamos dizer assim, para fazer a denúncia é o Ligue 180, né? Fala um pouco pra gente sobre esse canal, que inclusive está sendo reestruturado, né, ministra? Nós inauguramos ontem, né, a reestruturação do 180. Ele está sendo reestruturado para receber, Luciano,
todas as ligações. Quem tiver dúvida sobre como denunciar, o que fazer, liga. Então, ele vai prestar informação, prestar orientação e fazer o encaminhamento. Mas, principalmente, orientação e informação, né? As denúncias têm que ser, aquelas que são urgente, emergência, tem que ser o 90, porque até o 180, acionar a polícia lá, nós já temos problema. Então, a gente está trabalhando que o 180, você pode ligar de qualquer lugar do país, a ligação é gratuita, nós vamos atender. Se você está fora do país, ou tem alguém fora do país, nós temos pessoas que falam, atendentes que falam bilíngue, né, de diversas línguas. Então, acho que nós estamos agora prontos para atender todas as mulheres do Brasil. Ministra, a gente tem mais um minutinho, mas estamos no Agosto Lilás. Eu queria que a senhora encerrasse, então, a nossa entrevista falando um pouco sobre esse mês de conscientização, sobre a necessidade de se combater a violência contra as mulheres e o que vocês estão pensando em fazer. Na verdade, Mariana, nós precisamos entender que o governo federal, o governo estadual e o governo municipal tem que fazer políticas públicas, e nós estamos fazendo. O governo do presidente Lula tem investido em políticas públicas, né? Casa da Mulher Brasileira, Patrulha Maria da Penha, tornozeleira eletrônica. Mas é necessário que você que está nos ouvindo, que você que está em casa, também nos ajude. A sua fala, o seu posicionamento vai fazer com que a gente, de fato, acabe com a violência contra as mulheres, mas principalmente com o feminicídio. O teu silêncio mata uma mulher. Então, nós precisamos que toda a sociedade, e nós precisamos dos homens, eu queria dizer aqui que nós precisamos dos homens junto com a gente. É necessário que os homens digam para os outros homens que violência contra as mulheres é crime. Muito bem, nós conversamos ao vivo com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Agradecemos mais uma vez sua participação aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço, estou à disposição. Defesa Civil alerta, um novo sistema de prevenção de desastres foi lançado hoje pelo governo federal. A partir de sábado começa a funcionar o projeto piloto do Sistema Brasileiro de Alertas em 11 cidades. Serão enviados alertas com avisos sonoros e vibratórios nos celulares de quem estiver em locais de risco. A nova tecnologia lançada nesta quarta-feira é uma ampliação em todo o sistema de alertas da Defesa Civil Nacional, que já possui mensagens por SMS e outros aplicativos. Pelo celular, qualquer pessoa em área de risco será avisada, sem a necessidade de cadastro prévio. Esse sistema também vai orientar sobre como agir no momento e até onde se abrigar, caso necessário. O alerta sonoro e vibratório vai ser emitido por meio da rede de telefonia 4 ou 5G e vai funcionar mesmo com o celular em modo silencioso. O aviso ficará na tela, ainda que o usuário esteja acessando outro conteúdo. Paulo Pimenta, ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, afirmou que a nova tecnologia vai criar uma cultura de prevenção de desastres no Brasil e poderá ser exportada. A partir do momento que nós vamos adotar uma tecnologia, que é uma das tecnologias mais avançadas do mundo, poucos países do mundo têm essa tecnologia, o Brasil vai passar a ter uma outra postura, inclusive nós seremos capazes de oferecer essa tecnologia para outros países da América do Sul, da América Latina, que também vivem essa realidade e não dispõem dessa tecnologia. Inicialmente serão 30 dias de testes e avaliações nas cidades de Roca Salles e Mussum, no Rio Grande do Sul, Blumenau e Gaspar, em Santa Catarina, Morretes e União da Vitória, no Paraná, São Sebastião, em São Paulo, Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, Indianópolis, em Minas Gerais, e Petrópolis e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, explica a seleção dos municípios para os testes. Precisávamos escolher regiões do país, municípios do país, que têm sofrido mais. Agora, mais precisamente, a região sul e sudeste, nos últimos tempos, são as mais atingidas. E nesta quarta-feira foi lançada a campanha Aprender para Prevenir, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A iniciativa sugere a importância da aprendizagem para a redução dos riscos de desastres. Mais informações pela hashtag Aprender para Prevenir nas redes sociais. Reportagem Lorena Pacheco.
Em um ano, as áreas sob alertas de desmatamento na Amazônia caíram mais de 45%. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Já o Cerrado teve aumento de 9% no desmatamento no período. A área sob alertas de desmatamento na Amazônia, cerca de 4.000 quilômetros quadrados, é a menor da série histórica iniciada em 2016, segundo dados do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, de agosto de 2023 a julho de 2024. O desmatamento no bioma caiu mais de 45%, comparando ao período anterior. É a maior queda proporcional já registrada para o período. Para a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o resultado é fruto das ações coordenadas pelo governo federal nos últimos meses. O presidente Lula priorizou a agenda de desmatamento zero, com isso fazer planos de prevenção e controle do desmatamento, não só para a Amazônia, mas também para todos os biomas brasileiros. A partir de agora, como já estamos fazendo, fazer uma combinação entre manutenção de ação de comando e controle com apoio a atividades produtivas sustentáveis, que é um dos eixos, não é, dos nossos planos. Nos 12 meses, houve queda no desmatamento em 5 dos 9 estados da Amazônia Legal. A maior foi em Rondônia, com redução de 63%. De acordo com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, o objetivo do governo com esse monitoramento é planejar ações de fiscalização, controle e o combate aos desmatamentos ilegais. Então a gente segue aprimorando nosso trabalho de monitoramento, produzindo informações com esse objetivo de cumprir as metas dos acordos internacionais que o Brasil é signatário e das convicções que nos movem de que o enfrentamento do aquecimento global não é para ontem, é para hoje e é urgente. E nós precisamos fazer valer de maneira sistemática e determinada medidas que vá no encontro de atender, a coibir o desmatamento. Já no Cerrado, houve aumento de 9% no desmatamento de agosto de 2023 a julho de 2024. Os estados do chamado Matopiba, que inclui Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, concentraram 75% da área sob alertas de desmatamento no bioma. Reportagem Gabriela Noronha. E hoje, na nossa última reportagem sobre a saída de 14.700.000 brasileiros da situação de insegurança alimentar severa, vamos falar sobre a agricultura familiar. Nessa reportagem, vamos mostrar como as políticas públicas voltadas para os pequenos produtores contribuem para acabar com a insegurança alimentar. Em 80 milhões de hectares plantados no Brasil, a agricultura familiar produz comida e emprega mais de 10 milhões de pessoas. Gente como a produtora orgânica Michele Matos, do Distrito Federal, que participa do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. E com isso vende o que planta para o governo, que por sua vez encaminha o alimento para a merenda escolar de alunos de escolas públicas. É comida fresca e saudável dos pequenos produtores indo para os estudantes de todo o país. Quando a gente ganhou a terra, que a gente entendeu o propósito, principalmente dessa questão de levar alimento saudável, de levar o melhor para a cidade, isso motiva a gente todo dia. É gratificante demais. A minha irmã estava contando ali agora que a hora que chegou com o morango na escola, os meninos vieram tudo correndo, gritando que queria morango. Isso pra gente não tem preço. No ano passado, a insegurança alimentar severa no Brasil caiu 85%. Segundo dados da FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, quase 15 milhões de pessoas deixaram de passar fome severa no país. Além do Bolsa Família, programa do governo federal de transferência de renda, o incentivo à agricultura familiar também vem ajudando a tirar o Brasil do mapa da fome, como destaca o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. No Brasil, a maior parte do alimento que chega na mesa das pessoas é produzido pelos pequenos. O leite, a verdura, a fruta, ovos, carne, normalmente são os pequenos que produzem. O programa de aquisição de alimentos, gente, adquire o alimento do pequeno produtor, repassa esse alimento
para quem precisa ali mesmo na comunidade. O governo lançou este ano o maior plano safra da agricultura familiar da história. São 76 bilhões de reais em crédito. O ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse que são investimentos que vão superar os desafios do país. O primeiro desafio é tirar todos os brasileiros do mapa da fome com comida farta na mesa do povo brasileiro. Uma criança não pode passar fome. É esse o futuro das nossas crianças, é brilhar. E é por essa razão que as crianças têm que ser bem alimentadas, né? Se depender do agricultor Francisco Jorge, a produção familiar sempre terá fartura e comida de qualidade. Não, a terra só dá benção aqui, ó. Toda vez que você mexe, ela vai te dando mais e mais e mais e mais e mais. E é abundância. Aqui não tem miséria não, é fartura mesmo. Fartura que você plantar aí, você planta um carocinho de trem, coisa de louco. Então, isso é prazeroso demais, né? Nós tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo ganhando dinheiro dele, todo mundo, né, sustentando sua família lá, aquecendo a economia. Cerca de 70% da metade dos produtos que chegam à mesa dos brasileiros são cultivados em terras de pequenos agricultores. O Brasil tem quase 4 milhões de propriedades de agricultura familiar, o que representa 77% de todos os estabelecimentos agrícolas. Reportagem Pablo Mundim. Brasil nas Olimpíadas. O skate do Brasil conquistou hoje a segunda medalha nas Olimpíadas de Paris. Augusto Aquio, mais conhecido como Japinha, ganhou a medalha de bronze na modalidade parque. Augusto tem 22 anos, pratica o skate desde os 7 anos e recebe o Bolsa Atleta desde 2021. Logo após a vitória em Paris, Aquio falou sobre a emoção pela conquista da medalha. Eu me superei na volta completa com as manobras que eu planejei. Essa conquista me traz fortes emoções. Além do talento dos atletas brasileiros, o Brasil tem mostrado nas Olimpíadas de Paris que está pronto para receber turistas de todo o mundo. E os esportes são o tema da campanha Visite o Brasil, que mostra a prática de modalidades olímpicas em cenários deslumbrantes. A campanha já está nas ruas de Paris e em mais 5 países europeus. As praias, a floresta amazônica, o carnaval, o clima, a gastronomia. São vários os motivos que fazem do Brasil um dos destinos preferidos dos europeus. Só no ano passado, o país recebeu 182 mil portugueses, 158 mil alemães, 130 mil britânicos e 187 mil viajantes franceses. Convencida pela irmã, que já visitou o Brasil, a francesa Manu Manouf já planeja uma visita ao Brasil para o ano que vem. O melhor carnaval! Aproveitando o público estrangeiro na Casa Brasil, em Paris, no período dos Jogos Olímpicos, a Embratur, agência brasileira de promoção internacional do turismo, e o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, lançaram a campanha Visite o Brasil. Com temática esportiva, a campanha mostra o vôlei de praia e o futebol feminino no Rio de Janeiro, o surf nas praias de Pipa, no Rio Grande do Norte, o kitesurf em Jericoacoara, no Ceará, a vela em Florianópolis e a canoagem no Rio Tapajós, no Pará. Também convida os turistas para a prática do skate em São Paulo e do mountain bike nas trilhas de Arraial da Ajuda, na Bahia. Como explica o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. E exatamente a ideia de que no Brasil você não perde nunca, porque você pode praticar qualquer esporte olímpico dentro do Brasil, com a vantagem de ser no Brasil. E é essa diversidade de cultura, de natureza, de gastronomia que a gente mostra na Casa Brasil e a gente quer mostrar para a Europa inteira. A campanha será exibida até o dia 31 de agosto na televisão, nas redes sociais, nas ruas, táxis e estações de metrô em 6 países da Europa: França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Portugal e Itália. De Paris, na França, Jéssica Gonçalves. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União, junto com os tribunais locais, está fiscalizando o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. A auditoria busca analisar a adesão dos estados e municípios aos sistemas de informações do PNI. Além disso, verifica o controle dos estoques de vacinas e o microplanejamento das ações de vacinação. A iniciativa foi motivada pela queda progressiva das taxas de cobertura vacinal no Brasil, que ocorre desde 2016. Com a redução do número de pessoas imunizadas, existe o risco de doenças que já foram eliminadas voltarem a circular no país. Até o momento, a fiscalização inspecionou mais de 200 salas de vacinação em 99 cidades. A auditoria examina documentos, equipamentos, estrutura física e armazenamento de doses. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Presidente do STF e do CNJ abre evento sobre Lei Maria da Penha. TSE anuncia disque denúncia contra desinformação nas eleições. Hotel é condenado a devolver gorjetas a trabalhador. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, pede desculpas a Maria da Penha pela demora na punição do agressor da ativista. O pedido de desculpas foi feito na abertura da 18ª jornada Lei Maria da Penha, que completa 18 anos hoje. Fernanda Porto. A cerimônia de abertura foi realizada na Escola Classe JK Sol Nascente, no Distrito Federal. A abertura da jornada Maria da Penha foi conduzida pelo presidente do CNJ e do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso. Gostaria de começar dizendo 3 coisas. Homem que bate em mulher não é macho, é covarde. Homem que pratica violência sexual contra a mulher é um fracassado. E em terceiro lugar, adulto que bate em criança educa numa cultura de violência. Também participaram da cerimônia o ministro do STF, Dias Toffoli, e a Maria da Penha, vítima de violência doméstica, que denunciou o caso e apontou a necessidade do Estado brasileiro de implementar uma lei específica de proteção à mulher. STF vai analisar limites da atuação dos tribunais de contas estaduais para julgar prefeitos que agem como ordenadores de despesas. A decisão foi tomada pela maioria do plenário. Neto Costa. Na sessão desta quarta-feira, o plenário do STF decidiu que vai analisar o mérito de uma ação apresentada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, que pede a suspensão de decisões judiciais que anularam penas aplicadas por tribunais de contas estaduais a prefeitos que atuam como ordenadores de despesas. Com a decisão, o processo vai ser analisado pelo relator Flávio Dino e futuramente será pautado novamente para julgamento do plenário. É possível a partilha do patrimônio adquirido antes da união estável, desde que provado o esforço comum do casal. A conclusão é do STJ. Fátima Uchoa. Um casal que se relacionava desde a década de 70 e viveu em união estável a partir de 2012 disputava 2 propriedades adquiridas entre 1985 e 86, ou seja, antes da vigência da lei de 96, segundo a qual o patrimônio adquirido durante a união estável é resultado do esforço comum dos conviventes, sem necessidade de comprovação. A mulher interpôs recurso especial no STJ em busca da partilha de todos os bens, mas a terceira turma negou provimento. Para a ministra relatora Nancy Andrighi, a escritura pública de 2012 que fixou a união estável não retroage para permitir a comunhão parcial e a partilha de bens adquiridos antes dos anos de 85 e 86, sem a efetiva prova do esforço comum. TSE anuncia disque denúncia contra conteúdos falsos sobre eleições municipais. O tribunal também assinou acordos com plataformas digitais. Carolina França. Uma novidade para as eleições municipais deste ano é o número 1491, disponibilizado pela Anatel para receber denúncias de conteúdos mentirosos disseminados sobre o processo eleitoral.
TikTok, LinkedIn, Facebook, WhatsApp, Instagram, Google, Quai, Telegram e X também se comprometeram a colaborar com a Justiça Eleitoral no Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Hotel terá de devolver gorjetas retidas de trabalhador. A decisão é da 6ª turma do TST. Larice de Paula. O encarregado de materiais pediu a remuneração das gorjetas retidas pelo Hotel Intercontinental Hoteleira. A empresa se defendeu, citando o acordo coletivo, mas a 6ª turma do TST entendeu que a norma coletiva que autorizava a retenção das gorjetas é inválida, já que o percentual da parcela retida era superior aos 33% previstos na CLT, o que caracteriza a apropriação indevida da remuneração. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse rádio e tvjustiça.jus.br. E ouça ao vivo pelo Tunin. Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a divulgação obrigatória de gastos com cartões corporativos. Segue para a Câmara projeto que estende licença e salário maternidade em casos de internação da mãe ou do recém-nascido. Governadores do Nordeste pedem aumento de repasses para estados endividados. Boa noite. Despesas com cartão corporativo de caráter pessoal, como alimentação, bebidas, telefone, restaurantes e hospedagem, não poderão mais ser classificadas como sigilosas. Foi o que aprovou hoje a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Pelo texto aprovado, todos os órgãos dos poderes deverão divulgar as faturas de quaisquer cartões de pagamento e notas fiscais referentes ao ressarcimento de agentes públicos. Caso não haja recurso para votação em plenário, a proposta segue para a Câmara. Repórter Bruno Lourenço. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a disponibilização em inteiro teor e em formato aberto de faturas de cartões corporativos do governo. O projeto proíbe ainda a classificação de sigilosa para despesas como alimentação, bebida, telefone, restaurante e hospedagem. O relator Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, admitiu uma exceção para casos que envolvam a segurança nacional, mas caberá ao Senado decidir sobre a manutenção ou não do sigilo. Propõe ao Senado Federal qualquer de suas comissões, órgãos titulares de controle externo, nos termos do artigo 71 caput da Constituição Federal, sejam competentes para decidir sobre a manutenção do sigilo das despesas pessoais de agentes públicos que utilizem recursos dos cofres públicos federais ou pelos quais a União responda. A mesma transparência deve ser dada a saques, notas fiscais e recibos referentes ao ressarcimento de servidores. Também seguiu para a Câmara o projeto que trata da aceleração de estudos para alunos com altas habilidades ou superdotação. A ideia é acabar com a atual restrição que impede a aceleração de estudos no primeiro ano do ensino fundamental. Repórter Paulo Barreira. Um ponto central do projeto do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, é que ele acaba com a restrição atual que impede a aceleração de estudos no primeiro ano do ensino fundamental. Pelo texto, os sistemas de ensino precisam definir normas para assegurar o procedimento e a classificação em qualquer série ou etapa para alunos com altas habilidades ou superdotação. A proposta recebeu parecer favorável do relator, senador Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. Segundo ele, a medida é crucial para proporcionar um ambiente mais adequado para estes alunos. Se o aluno demonstra capacidade de avançar no percurso escolar, não há razão para que seja obrigatória sua matrícula na primeira série do ensino fundamental. Como norma geral, trata-se de uma retenção inadequada que deve ser suprimida. Como a decisão da comissão foi terminativa, se não houver pedido de senadores para nova votação
votação em plenário, a proposta poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados. E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou a ampliação da licença maternidade em casos de internação da mãe ou do bebê. O texto também estende o período de recebimento do salário maternidade pelo mesmo prazo em que ocorrer a internação. Repórter Marcela Cunha. O projeto amplia a licença maternidade quando houver internação da mãe ou do recém-nascido em função de complicações relacionadas ao parto, independentemente de ter sido ou não prematuro. De autoria do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, o texto também estende o período de recebimento do salário maternidade pelo mesmo prazo em que ocorrer a internação. O objetivo é assegurar o desenvolvimento saudável da criança, além de permitir que as mães possam se recuperar fisicamente. Para a relatora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, a prorrogação vai permitir que a mãe esteja presente após a alta hospitalar. São 330 mil partos prematuros e muitas dessas mães, elas não têm a oportunidade de fato de cuidar dos seus filhos logo a esse parto, porque muitas dessas crianças ficam na UTI e ali esse contato com a mãe é muito restrito, né? Então, usufruir da sua licença maternidade de forma plena é uma grande iniciativa. A senadora Leila acolheu a sugestão de ampliar o prazo da licença no caso de uma nova internação hospitalar. Segundo o Ministério da Saúde, 11% dos partos no Brasil são prematuros, sendo uma das principais causas de mortalidade infantil. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu hoje um pedido dos governadores do Nordeste para o aumento de repasses do Fundo dos Estados Endividados. Eles também solicitaram a inclusão da renegociação das dívidas com bancos do governo federal. Repórter Érica Christian. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com as governadoras do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e de Pernambuco, Raquel Lira, com os governadores de Alagoas, Paulo Dantas, do Ceará, Eumano de Freitas, do Piauí, Rafael Fonteles, e com o vice-governador de Sergipe, Zezinho Sobral, com o secretário da Casa Civil da Bahia, Afonso Florense, além do presidente do Concefaz, Rafael Tarja Fonteles, para discutirem o projeto da renegociação da dívida dos estados. Os representantes do Nordeste pediram mudanças na proposta que prevê a redução dos juros e o pagamento do débito com o uso de ativos, como estatais e créditos judiciais. De iniciativa do presidente do Senado, a proposta também cria um fundo equalizador que será composto com o dinheiro das parcelas a serem pagas pelos estados à União. A presidente do consórcio Nordeste, Fátima Bezerra, defendeu o aumento de 1 para 2% dos repasses para esse fundo, que deverá ser repartido entre todos os governadores. Ela sugeriu que os critérios da partilha sejam os mesmos do Fundo de Participação dos Estados, que consideram, por exemplo, a realidade regional, sendo que o Nordeste fica com 52,46% do montante. Ao citar que os estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul respondem por 90% da dívida com a União, Fátima Bezerra afirmou que os entes que pagaram suas parcelas em dia precisam ser recompensados. É legítimo que eles busquem a renegociação dessas dívidas, mas é igualmente imperativo também que os estados que fizeram o seu dever de casa, que praticamente não deve à União, não fiquem de fora, sejam contemplados. Até porque esses estados do Nordeste, nós temos muita dificuldade, capacidade de investimento, nós temos dificuldade no custeio das nossas obrigações básicas. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, defendeu ainda que o projeto da renegociação das dívidas possa incluir um artigo para permitir que os estados adimplentes com a União possam rever os débitos de empréstimos com os bancos federais. O ponto principal é que os estados que não têm dívida com a União ou têm uma dívida pequena com a União, têm dívida com instituições bancárias do Sistema Financeiro Nacional, notadamente o Banco do Brasil, a Caixa e o BNDES. Então, nós também estamos propondo, falamos para o presidente do Senado, que é importante possibilitar que essas dívidas bancárias também sejam renegociadas, seja com a carência, seja com o alongamento no tempo, seja com a redução da taxa.
Segundo os governadores, o presidente do Senado se comprometeu em levar as sugestões para o relator do projeto, senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá. Rodrigo Pacheco disse ainda que a proposta poderá ser votada na próxima semana. E o presidente Rodrigo Pacheco destacou os 18 anos da Lei Maria da Penha, celebrados hoje, 7 de agosto. Ele considera que a lei, criada para combater a violência doméstica no Brasil, é uma medida vanguardista e de extrema importância para o sistema jurídico brasileiro e para a proteção das mulheres. De fato, uma legislação que merece ser celebrada, reconhecida e dado o devido valor àqueles que naquela quadra histórica cuidaram de promover uma legislação dessa qualidade e de tamanha importância para a sociedade brasileira. Na mesma linha, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, afirmou que o Congresso vem melhorando periodicamente essa legislação para ampliar as garantias das mulheres contra a violência. Acrescentou que a bancada feminina tem se mobilizado nesse sentido. Eu fui, por exemplo, relatora da lei que destina 5% do Fundo Nacional de Segurança Pública ao enfrentamento da violência contra a mulher. Esse dinheiro será aplicado também nas ações previstas na Lei Maria da Penha, como centros de atendimento para mulheres em situação de violência doméstica familiar, casas-abrigos e delegacias especializadas. Leila também mencionou que em julho a Comissão de Constituição e Justiça aprovou em decisão terminativa projeto de lei de sua autoria que garante atendimento acessível e humanizado a mulheres com deficiência que são vítimas de violência doméstica e familiar. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Lei Maria da Penha completa 18 anos e procuradora da Câmara pede conscientização da sociedade. Plenarinho, portal infanto-juvenil da casa, celebra 20 anos com novos personagens, jogo e concurso. Debatedores pedem combate a preconceitos e defendem políticas públicas para a população LGBTQIA+. Boa noite. Um seminário realizado na Câmara discutiu políticas públicas para a população LGBTQIA+. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate e tem os detalhes. Com um foco no combate a preconceitos, 7 comissões da Câmara dos Deputados promoveram a 21ª edição do Seminário LGBTQIA+, do Congresso Nacional. Entidades, ativistas, gestores públicos e parlamentares também debateram desafios em torno das políticas de saúde integral, cidadania e educação diante da LGBTfobia, como resume a deputada Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais. O contexto é complicado, com a avanço do fascismo, da ultradireita, mas eu nunca vi um movimento tão mobilizado, tão articulado como agora. E esse seminário é um momento importante para a gente pavimentar essa luta e também dar munição nessa construção desses anos que nos espera. O seminário celebrou os 25 anos da resolução do Conselho Federal de Psicologia, que proíbe a participação desses profissionais nas terapias de conversão, mais conhecidas como cura gay. A medida segue recomendação da Organização Mundial de Saúde, que desde 1990 retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças. Os psicólogos também não devem tratá-la como distúrbio nem perversão. Para reafirmar os direitos das pessoas trans, o Conselho Federal de Psicologia aprovou nova resolução em 2018 e lançou o livro Tentativas de Aniquilamento de Subjetividades LGBT, com histórias de violência da cura gay. Advogado e doutor em ciências políticas, Tiago Coatti reconheceu a importância dessas resoluções profissionais, mas destaca a necessidade de avanços na legislação, sobretudo com punições administrativas e penais. A Câmara já analisa 4 projetos de lei que proíbem e punem as terapias de conversão. Projetos de lei que criminalizam, isso é muito importante, mas eu acho que uma regulamentação administrativa também, que punem, por exemplo, mexe no bolso de clínicas que de alguma forma também praticam essas terapias, seria muito importante. A representante do Ministério da Saúde, Flávia Teixeira, explicou que um dos marcos sobre o tema é a resolução do Conselho Federal de Medicina que autoriza as cirurgias de readequação genital, até então consideradas mutiladoras. Isso ocorreu em 1997 e desde então busca-se o aperfeiçoamento do atendimento da população LGBTQIA+. O Ministério da Saúde entende a orientação sexual e identidade de gênero como determinantes sociais. Isso é extremamente importante
importante para a gente pensar como que se constitui uma política pública, reconhecendo a especificidade desse grupo. As deputadas Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, e professora Gorete, do PDT do Amapá, citaram resistências ao tema no parlamento e os desafios para a construção de novas políticas públicas de educação. A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, exemplificou. Nós temos assistido nos últimos anos o quanto a escola vem sendo disputada pela extrema-direita e pelo discurso de ódio, o quanto querem colocar a agenda LGBTQIA+, como uma agenda inimiga da educação e inimiga da sociedade. Ativista do movimento LGBT, Tony Reis pediu a cura de preconceitos e estigmas e o combate a fake news. Nós não queremos destruir a família de ninguém. A gente quer construir a nossa, da nossa forma, do nosso jeito. Nós não queremos sexualizar nenhuma criança. Nós queremos ensinar as crianças a respeitar as diferenças. E terceiro, eu não estou acostumado a ser gay. Eu sou gay. Então não é uma pauta de costume. Isso é uma questão de direitos humanos. O 21º Seminário LGBTQIA+, do Congresso Nacional também contou com representantes dos Ministérios da Educação e dos Povos Indígenas, Ministério Público, Justiça do Trabalho, ONU e universidades. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Economia. A Câmara vai discutir a partir da próxima semana a segunda parte da regulamentação da reforma tributária. Para Alexandre Lindenmayer, do PT do Rio Grande do Sul, as mudanças vão corrigir distorções no sistema de arrecadação e tornar a indústria nacional mais competitiva. Ela vem principalmente para desonerar os componentes da cesta básica, diminuindo os custos dos alimentos da cesta básica, e ao mesmo tempo vem também a corrigir uma outra distorção que é em relação à questão da indústria nacional, que não é competitiva, principalmente pela situação tributária pela qual vive o nosso país em termos de um emaranhado de legislação que é chamado por alguns como verdadeiro manicômio tributário. Então, a população brasileira, sem dúvida alguma, vai ter uma legislação tributária moderna e que vai gerando mais eficiência e, consequentemente, menos custo em prol do nosso país. Alexandre Lindenmayer afirma que a implementação das alterações no sistema tributário será feita de forma gradual e a expectativa, segundo ele, é trazer benefícios significativos para a economia do Brasil. Paulo Abiakel, do PSDB de Minas Gerais, também destaca a importância da reforma tributária. O deputado avalia que as mudanças vão trazer diversos benefícios para o país, principalmente por meio da simplificação do sistema tributário. Paulo Abiakel cita os pontos que considera mais importantes da reforma tributária. Estamos falando de muitos aspectos positivos para a vida do país. Com a simplificação do sistema tributário, vai haver uma economia monumental de normas que vão fazer com que o Brasil se torne muito mais competitivo, o que representa geração de emprego. Isso é crescimento para o nosso país. Falar da justiça fiscal, que é, para mim, o ponto mais importante dessa reforma tributária e da sua regulamentação. O chamado cashback, que é o retorno dos recursos tributados para a população de baixa renda. É a redução dos impostos para as pessoas mais carentes. Isso é fundamental, porque se chama justiça fiscal. De acordo com o projeto de regulamentação da reforma tributária, o cashback vai beneficiar famílias que ganham até meio salário mínimo por pessoa, com a devolução de parte dos novos tributos sobre o consumo. Padre João, do PT de Minas Gerais, faz um balanço do que considera avanços alcançados pelo governo federal. O deputado cita, por exemplo, a aprovação da reforma tributária e a retomada de iniciativas como o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. A aprovação da reforma tributária ou a regulamentação foi muito importante e estratégico. Então é muita conquista, qualidade de vida, dignidade para o nosso povo, e a retomada das obras, tanto do PAC, elas possibilitarão ainda a redução, quase ao extremo, da taxa de desemprego. Padre João acredita que, apesar dos desafios orçamentários impostos pelo Congresso Nacional, o governo já conseguiu impulsionar o desenvolvimento do Brasil. O deputado ainda cita o aumento do número de campos dos institutos federais e a ampliação do programa de aquisição de alimentos. Trabalho.
Vicentinho, do PT de São Paulo, volta a defender a aprovação da proposta de emenda à Constituição que fixa a jornada de trabalho em 40 horas semanais para todas as categorias, sem prejuízo salarial. O parlamentar, que foi relator do texto na comissão especial que analisou a matéria, informa que a PEC está pronta para ser votada pelo plenário da Câmara. A redução da jornada de trabalho será fundamental. Para vocês terem uma ideia, 44 horas semanais é a maior jornada da nossa América. Muitas empresas já praticam 40 horas semanais. As montadoras, por exemplo. O sistema farmacêutico foi o primeiro acordo coletivo nacional para as 40 horas semanais. Então, por que não se pratica 40 horas semanais para todas e para todos, sem redução do salário? Vicentinho acredita que a redução da jornada de trabalho vai trazer benefícios à saúde física e mental do trabalhador, além de gerar mais empregos. O deputado espera que, com a mobilização popular e pressão dos movimentos sociais e sindicais, a PEC seja aprovada no Congresso Nacional. Previdência. O projeto de Ismael, do PSD de Santa Catarina, pretende garantir o 13º salário aos deficientes permanentes e idosos acima de 65 anos que estejam inscritos no Programa de Benefícios de Prestação Continuada, o BPC. Para o deputado, é fundamental que os beneficiários do BPC tenham os mesmos direitos dos demais programas sociais. Beneficiários do BPC enfrentam dificuldades financeiras ao longo do ano, especialmente durante períodos festivos de maior demanda por recursos financeiros. A equiparação do pagamento do 13º salário entre os beneficiários do BPC e do Bolsa Família é uma medida de justiça social. São pessoas pobres que enfrentam muitas dificuldades, carências na vida diária. Por isso, devemos melhorar a proteção social dessas famílias, aumentando a transferência de renda. Além disso, nosso projeto contribuirá para fortalecer a inclusão social e promover a dignidade dessas pessoas, reconhecendo seu papel na sociedade. Ismael afirma que a iniciativa será realizada dentro do orçamento anual, garantindo a sustentabilidade financeira do programa e não irá comprometer outras ações de assistência social. Educação. O Portal Infantil da Câmara dos Deputados acaba de completar 20 anos. O aniversário é marcado pelo lançamento de novos personagens, de um jogo e da segunda edição do concurso Eu e a Lei, em parceria com a Rádio Câmara. A reportagem de Noelle Nobre. O plenarinho Portal Infanto-Juvenil da Câmara dos Deputados completou 20 anos neste 6 de agosto com o lançamento de novos produtos. Em cerimônia que marcou a data na casa, a equipe do portal apresentou ao público sua nova turma, o jogo Aventureca e a segunda edição do concurso Eu e a Lei em parceria com a Rádio Câmara. O plenarinho é uma iniciativa de educação para a democracia voltada especialmente ao público de 7 a 14 anos de idade, mas também a pais e professores. Corina Castro, coordenadora do portal, explica melhor. O conteúdo que a gente produz é muito diverso. A gente faz vídeos, a gente faz podcasts, a gente faz jogos. Esses jogos são jogos tanto eletrônicos quanto jogos mais simples, como trivias, né? Como atividades de montar, de quebra-cabeça, de caça-palavras. E a gente faz tudo isso pensando na professora e no professor lá na ponta, que precisa falar sobre política e às vezes não sabe como falar. E como falar de uma maneira legal, de uma maneira gostosa. Foi na busca por conversar de um jeito legal com crianças e adolescentes que o desenvolvedor de jogos Suame Abdala elaborou o Aventureca, já disponível no site do Plenarinho, que é o plenarinho.leg.br. No jogo, vilões de um mundo mágico apagam da memória das pessoas o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse mundo, as pessoas não estão muito lembradas sobre os direitos da criança e do adolescente. E o trabalho do jogador é fazer esse resgate. E a gente fez, assim como a gente não coloca batalhas com violência nem nada do tipo, a gente fez uma metáfora que as batalhas são em jogo da memória. Então quando você encontra o vilão, você faz um duelo de jogo da memória com ele. A turma do Plenarinho, sempre às voltas com os vilões que ameaçam a infância, cresceu e se modernizou para dialogar melhor com o público infanto-juvenil. O designer Plínio Quartim foi quem desenhou os novos personagens.
A turminha composta pelo Zé Plenarinho, pela Legis, são todos nomes assim ligados à cidadania, né? Aí tem os irmãos, que é a Cida e o Adão, que é cidadão, e aí tem o Edu Coruja, que é como se fosse o mentor da turma, e tem a Xereta, que é a nossa repórter. Também o Vital, que é o nosso representante do mais esportivo da turma, né? O Plenarinho está envolvido em diversas iniciativas. Uma delas é o concurso Eu e a Lei, que teve sua segunda edição anunciada em parceria com a Rádio Câmara. A ideia é que professores e alunos reflitam sobre as leis em seu dia a dia e, a partir disso, crianças e adolescentes de 10 a 17 anos criem um programa de rádio com até 5 minutos de duração. As inscrições podem ser feitas até 30 de setembro na página do concurso cd.leg.br/Eu e a Lei, tudo junto. As obras selecionadas serão veiculadas na Rádio Câmara e os vencedores virão a Brasília para a cerimônia de premiação em novembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre. Justiça. General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, reclama de interferência do Poder Judiciário nos poderes legislativo e executivo. Temas como o direito ao porte de arma, na visão do congressista, devem ser debatidos prioritariamente pela Câmara e pelo Senado. General Girão também reivindica o direito de o Congresso Nacional legislar sobre a questão do aborto e das drogas, criticando possível interferência do Supremo Tribunal Federal em relação aos temas. A tentativa de legislar sobre liberação das drogas, sobre liberação do aborto, contrariar o direito de defesa de você portar uma arma. Então, essas interferências, essas intromissões nas competências dos demais poderes, inclusive não estão nem atendendo à vontade do povo brasileiro. O povo brasileiro já disse que nós temos o direito de termos uma arma para defesa. O povo brasileiro já disse, por ser cristão, que é contra o aborto. O povo brasileiro já disse que não quer as drogas e a legislação está sendo terminada, concluída aqui no Congresso Nacional. Aí vem o Supremo Tribunal Federal e quer legislar. Nós somos contra isso daí, vamos lutar contra isso e esperamos que o povo brasileiro continue brigando. Segurança Pública. Hoje, a Lei Maria da Penha, que foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006, completa 18 anos. A procuradora da Câmara, Soraya Santos, afirma que a legislação avançou, mas ela pede conscientização da sociedade na luta contra a violência de gênero. A reportagem é de Lara Rage. A Lei Maria da Penha, criada para combater a violência doméstica e familiar contra as mulheres, completa 18 anos, com a persistência de altos índices de violência contra a mulher no Brasil. Para mudar esse quadro, a Procuradora da Mulher da Câmara dos Deputados, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, destaca a importância da união dos poderes legislativo, executivo e judiciário para a formulação de políticas públicas mais eficazes, a conscientização de toda a sociedade para o problema da violência contra a mulher e o uso de novas tecnologias, como o botão do pânico. Soraya Santos lembra que a Lei Maria da Penha foi considerada pela ONU a terceira melhor lei de combate à violência contra a mulher no mundo, mas o Brasil também é líder nos índices de violência. Dados do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho, mostram o crescimento de casos em todos os tipos de violência contra as mulheres no Brasil em 2023, incluindo ameaça, stalking, ou seja, perseguição, agressões físicas em contexto de violência doméstica, violência psicológica, estupro, feminicídio e tentativa de feminicídio. Em média, 4 mulheres morrem por dia vítimas de feminicídio. Segundo a Procuradora da Câmara, desde a publicação da lei em 2006, a legislação avançou. Por exemplo, com reconhecimento e punição do crime de perseguição. O Congresso já incluiu ou modificou 50 dispositivos da Lei Maria da Penha por meio de 15 novas leis sancionadas entre 2017 e 2024. Atualmente, a Câmara dos Deputados analisa mais de 300 projetos de lei que podem mudar a Lei Maria da Penha. Mas, de acordo com Soraya Santos, a educação é a chave para mudar comportamentos e pensamentos machistas que permeiam os crimes contra a mulher, como a posse e a agressividade nas relações. Para a parlamentar, a própria punição ao agressor deve incluir medidas de conscientização.
A gente só está aprimorando lei, punindo, e muitas vezes o que a gente encontra é o homem que sai de um processo criminal e vai repetir em outra mulher. Então vamos começar a observar os nossos filhos, se tem um aspecto agressivo é dentro de casa. A gente não pode fechar os olhos para a violência doméstica. Por quê? Porque aquela criança vai estar repetindo o modelo. Tratar da relação familiar é tratar da sociedade. Então isso é um dado que tem que ser cobrado dentro das escolas, dentro das famílias, dentro das igrejas. Segundo dados da 10ª edição da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada pelo Observatório da Mulher contra a Violência do Senado e o Instituto Data Senado, apenas 2 em cada 10 mulheres se sentem bem informadas em relação à Lei Maria da Penha. A norma ficou conhecida pelo nome da mulher que a inspirou, uma farmacêutica vítima de dupla tentativa de assassinato pelo marido e, como consequência, ficou paraplégica. Em vídeo divulgado nos 18 anos da lei pelo Instituto Maria da Penha, ela pede que a norma seja implementada de maneira completa, sem brechas para impunidades e negligências. A naturalização da cultura da violência doméstica contra a mulher em nosso país e as políticas públicas ainda insuficientes em garantir direitos humanos, como vemos nos inúmeros casos de revitimização das mulheres, por exemplo, o que também compromete a aplicação da Lei Maria da Penha. A Câmara dos Deputados lançou o edital do concurso pelo fim da violência contra a mulher, que irá premiar 5 obras audiovisuais produzidas a partir de 2019 que tratem dos diferentes tipos de violência contra a mulher, como situações de violência doméstica, violência política, sexual, patrimonial, moral, obstétrica e psicológica. Cada obra selecionada receberá o prêmio de R$10 mil pelo licenciamento para exibição por 2 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Você ligado aqui na Rádio Ubuntu. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, você confere os maiores clássicos do rock and roll de todos os tempos no Rock 10. Uma contagem regressiva com grandes artistas, histórias e muitas informações. Rock 10. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, aqui. Rádio Ubuntu.